atendesse aquilo que Paulo estava falando. Isso nos leva a entender o seguinte, queridos, que a atenção que nós temos que ter à palavra de Deus é uma atenção especial. Não é, assim, aquela estado de atenção que nós dedicamos à nossa vida de um modo geral, algo muito importante, por conta dessa atenção que nós damos ao trabalho, à criação de filhos, à vida, da conta da vida, que nós temos os resultados bons e maravilhosos nisso tudo, mas a atenção que nós temos que dar à palavra de Deus é uma atenção especial, dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso, nós oramos ao abrir o culto, nós oramos ao pregar o Evangelho do nosso Senhor, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir a graça de Deus. Aliás, nós vimos aqui, numa das pregações no Evangelho de João, o Senhor dizendo que o Espírito Santo tem esse ministério maravilhoso de nos lembrar a palavra de Deus, de nos ensinar todas as coisas. Então, nós precisamos dele e vamos pedir a ele que nos dê a atenção necessária para estarmos nesse momento, não como mais um evento da nossa semana, mas como um lugar muito especial do que precisamos, daquilo que será oferecido pela palavra de Deus. E ele é poderoso para nos dar, então, essa atenção do coração, essa atenção necessária para que a gente atenda aquilo que a palavra está dizendo. No outro texto, a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos os seres humanos têm ouvidos, então não está se referindo a esse órgão nosso, né? É uma atenção especial. É um ouvir diferente, ok, amados? Então, isso é muito importante. Para mim, faz todo sentido sermos igreja se nós vivermos pela essência do Evangelho, vivermos isso para valer, conforme a palavra de Deus nos convoca. Então, vamos orar, antes de lermos até mesmo o texto, e prosseguirmos em nosso culto. Senhor amado, Senhor Deus, tudo que foi escrito no passado, como diz na carta aos Romanos, para o nosso ensino foi escrito. E até mesmo, Deus, a forma que nós te adoramos, o nosso coração, o estar diante de Ti, é muito bem colocado pela Escritura Sagrada, Senhor. O Senhor não nos deixou na ignorância. E sabemos, ó Deus, que quando estamos diante da Tua presença, estamos diante do Santo dos Santos. Estamos no Santo dos Santos, porque estamos diante da presença de Deus. Isso só é possível por conta do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senão nenhum de nós poderia estar aqui diante de Ti. Agora, Pai, eu peço que o Senhor nos dê essa atenção, esse ouvido, a que a Tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor abriu os nossos ouvidos. O Senhor já operou em nosso coração. Então, Pai amado, nesse momento, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Abençoe também as nossas crianças, que estão aprendendo sobre as mesmas verdades, a palavra de Deus. Bendito seja o Teu nome, até o final desse culto, dessa adoração que nós prestamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados, nós continuamos, então, na série de sermões no Evangelho de João, e hoje nós vamos ler esse Evangelho maravilhoso, o capítulo 17. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler apenas os versos de 1 a 18. Diz assim o texto sagrado: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o Teu Filho, para que o Filho glorifique a Ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu Te glorifiquei na terra,
realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Até aí. Bem, amados, do capítulo 13 até o capítulo 20 desse evangelho, o evangelho de João, nós encontramos uma progressão muito veloz na direção do auge da obra redentora de Jesus sobre a terra. Se você prestar atenção, né, em como evoluem os eventos entre o capítulo 13 de João até o capítulo 20, que é a ressurreição de nosso Senhor, você vai ver essa progressão muito veloz, indo na direção do auge da obra do nosso Salvador sobre a terra. Então, desde a comemoração da Páscoa, que está lá no capítulo 13, por isso que eu falei do capítulo 13 ao capítulo 20, você vê uma velocidade nos eventos que estão acontecendo, indo na direção do auge da obra redentora de Cristo Jesus na terra. Então, desde do capítulo 13, onde ele tem a comemoração da Páscoa e onde ele institui a ceia, Jesus vem instruindo os seus discípulos com palavras cujo objetivo era estabilizar os corações angustiados e inseguros de seus discípulos. Então ele vem desde o capítulo 13 revelando as coisas, as verdades acerca do reino de Deus e também apontando e deixando muito claro para o que está diante dele e deles. E o coração deles fica inseguro e assombrado. E as palavras de Jesus, desde lá do 13 até ele chegar a esse auge do seu sacrifício, ele vem colocando palavras que devolvessem a segurança e a certeza ao coração daqueles homens. E agora, no capítulo 17, a essa altura dos eventos que estão progredindo, volto a dizer, para ir a esse auge da obra redentora de Cristo Jesus, agora no capítulo 17, que é o capítulo que nós lemos aqui, a essa altura dos eventos muito importantes do ministério terreno do Salvador, após as palavras dirigidas aos apóstolos, e muitas delas com o objetivo de estabilizar o coração deles, inseguro e assombrado, agora Jesus dirige as suas palavras ao Pai eterno, ao Pai celestial. E essa oração, ela ficou conhecida na história como a oração sacerdotal, porque ele, no seu ministério também de sumo sacerdote, ele está para adentrar o véu, para entrar diante de Deus, oferecendo não um outro sacrifício como faziam os sacerdotes, mas para oferecer-se a si mesmo como sacrifício vivo. Então, essa oração ficou conhecida na história como a oração sacerdotal. E, queridos, Jesus Cristo, ele está a alguns passos da hora mais difícil, da hora mais decisiva e da hora mais bem-aventurada de todo o universo. Da hora mais difícil, porque ele ia experimentar o juízo de Deus, o castigo que nos traz a paz, naquela cruz. Ele está a alguns passos dessa hora. E eu falei que ele está a alguns passos da hora mais difícil e da hora mais decisiva, porque desse momento depende o destino da humanidade, depende o destino do seu povo, depende o destino do universo. Eu tenho falado aqui que a gente não pode, prestando muita atenção nas árvores, esquecer da floresta. E a gente foca num ponto só
e pode perder o contexto todo, a floresta toda. E daí podem nascer, inclusive, muitas heresias e más compreensões da verdade de Deus. Mas vejam bem, quando eu digo assim, que Jesus está a alguns passos da hora mais difícil do seu ministério, da sua vida, ele está a alguns passos da hora mais decisiva, e a alguns passos da hora mais bem-aventurada de todo o universo, eu estou trazendo isso para o todo da vida, da existência, da criação. Eu disse que da hora mais bem-aventurada, porque obviamente foi a partir daquilo que ele está para fazer que veio a bem-aventurança sobre o povo de Deus e sobre toda a criação. Lembram-se que o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então essa bem-aventurança era para todo o universo, para toda a criação. Pois bem, Jesus está aqui então a alguns passos da hora mais difícil, da hora mais decisiva e da hora mais bem-aventurada de todo o universo. E ele faz essa oração que ficou conhecida como oração sacerdotal, verso 1 do capítulo 17. E depois de dizer essas coisas que ele vem dizendo, né? Semana passada nós vimos aqui a alegoria, né, da videira. Então, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. A que hora o Senhor está se referindo? Para nós respondermos a essa pergunta, é importante que a gente comece por um ponto. Deus, ele é eternamente paciente. Deus, ele é eternamente imperturbável por qualquer coisa. Ele é imperturbável por coisa alguma. E o fundamento de sua paz e de sua estabilidade e serenidade eternas está no seu próprio ser. Eu estou dizendo que Deus é eternamente imperturbável, paciente, sereno, pacífico. E quando eu digo que o fundamento dessa paz, dessa estabilidade de Deus, dessa soberania do Altíssimo, está no seu próprio ser, eu estou dizendo que essa estabilidade de Deus não depende de absolutamente nada ao redor, nenhuma circunstância. É o ser dele que garante que ele seja um Deus estabilizado. O ser mais poderoso do universo é um ser centrado, é um ser em posse dos seus pensamentos, dos seus desejos, da sua vontade. Ele é eternamente um Deus imperturbável, equilibrado. Por que eu estou chamando a atenção para este fato? Jesus está dizendo na sua oração sacerdotal: Pai, é chegada a hora. E eu perguntei: a que hora Jesus está se referindo? Eu disse: olha, Deus é um ser imperturbável eternamente. Ele é um Deus amoroso, ativo, todo-poderoso, criador e mantenedor de todas as coisas, mas ele é imperturbável. Ele não se afoba, ele não se impacienta, ele não fica estressado, tampouco ansioso. E por que eu estou chamando a atenção para isso, amados? Há quantos milênios atrás, a criação inteira foi tocada pelo pecado e entrou em um estado de corrupção, de cujas consequências irreversíveis o ser humano é incapaz de se livrar por suas próprias forças. Há quantos milênios isso aconteceu? O pecado tocou a criação, a tentação entrou na criação, e toda a criação, toda a humanidade entrou num estado de corrupção, de cujas consequências irreversíveis o ser humano é incapaz de se livrar pelas suas próprias forças. Há quantos milênios? Olhando o tempo em que Jesus está fazendo essa oração, há quantos milênios isso aconteceu? A queda do homem. Nesse período de tantos milênios, teria Deus se sentido derrotado? Nesse período de tantos milênios, teria Deus perdido a sua paz e serenidade? De jeito nenhum, de modo algum. Deus é imperturbável.
e ele é totalmente estabilizado. A sua paz e a sua serenidade são imperturbáveis, e o fundamento de tudo isso é o seu próprio ser. Deus é um ser consciente, ele sabe da sua soberania, da sua capacidade, da sua eternidade, de todos os seus atributos. Ele é consciente, autoconsciente. Nós hoje vamos começar aqui nas imersões teológicas, estudando acerca do ser de Deus. E nós tiramos os sapatos dos pés para entrar nesse lugar, e onde só conseguimos entrar daquilo que a Bíblia Sagrada nos revela acerca dele, acerca de Deus. Então, amados, de modo nenhum, nesses milênios todos, depois da queda, o Senhor se perturbou. Por quê, amados? Desde o evento mais trágico, que resultou na condição atual da humanidade, por ter ela se afastado de Deus, o Senhor colocou um prazo para que as coisas fossem gloriosamente corrigidas. É por isso que ele não se perturba. Se nós formos lá em Gênesis, capítulo 15, logo depois do evento da queda, o Senhor olha para o tentador, a antiga, chamado hoje da antiga serpente, na sua astúcia, que tentou o ser humano. Alguns vão dizer que ele não suportou de inveja, olhando para a vida tão maravilhosa do ser humano. Seja o que for, mas ele teve a ousadia de tentar esse ser tão precioso para Deus. E logo depois da queda, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, os seus demônios, os seus seguidores, e a descendência dela, Jesus Cristo, amados. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, ele vai te esmagar. E você, lhe ferirá o calcanhar. Ele vai ser ferido, enquanto te esmaga. Então vejam, amados, aqui está o fundamento dessa estabilidade de Deus. Logo depois desse evento trágico para a humanidade, ele marca um prazo para que a astúcia de Satanás e as suas consequências tivessem um fim. Ok, amados? Os milênios que se seguiram à queda do homem em pecado foram marcados pela realização do decreto divino de redenção. E após a queda, a história foi marcada por todas as ações redentoras de Deus, até chegar o momento em que Cristo está aqui em João 17. Desde a queda, durante todos os milênios, a história humana foi acompanhada pelas ações de Deus, segundo o seu decreto de redenção. Você pode olhar a Bíblia, desde lá de Gênesis, você vai passar por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, depois vem José, depois entra na história Moisés, e por assim vai, amados, até chegarmos então a este momento em que o Senhor Jesus está dizendo: é chegada a hora. Consciente então de tudo que aconteceria a seguir, o Senhor Jesus orou então ao Pai, verso 1 do capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Quando foi marcada essa hora? Lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este, o seu descendente, ferirá a sua cabeça. E agora Jesus está orando aqui: Pai, é chegada a hora. Então esse é o primeiro ponto nessa manhã aqui, a hora. E a gente está respondendo: a que hora Jesus se refere? A que hora Jesus se refere? Que hora é essa? O que aconteceria nessa hora? E ele mesmo responde aqui na sua oração: é a hora da glória de Deus.
Vejam o que diz o verso inteiro, verso 1 do capítulo 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Essa é a hora da glória de Deus. Mas alguém pode perguntar: mas a glória de Deus não é eterna? Sim, a glória de Deus é eterna. Então como que está dizendo que agora chegou a hora da glória de Deus? É chegada a hora da glória de Deus se manifestar diante do pecado e das suas consequências. É chegada a hora da glória de Deus revelar-se na vida do ser humano em seu estado de condenação pelo pecado. É chegada a hora da glória de Deus revelar-se sobre a insignificância do tentador, embora todo o prejuízo que ele tenha causado à humanidade. Aí alguém pode contra-argumentar e dizer: poxa, mas você vai chamar de insignificância desse tentador que causou um prejuízo tão grande para a humanidade? É chegada a hora da glória de Deus se revelar diante da insignificância do tentador. A que eu estou me referindo, amados? Tem um texto lá em Isaías 14, que no contexto mais imediato, ele está se referindo a um governador humano, ao rei da Babilônia. Mas no sentido mais amplo, isso aqui é importante, por favor, preste atenção nisso, lá em Isaías capítulo 14, tá? É um texto muito interessante, muito rico, que num sentido mais restrito, ele está se referindo ao governante humano, ao rei da Babilônia, e falando da sua queda, mas no sentido teológico mais amplo, ele se refere à queda de Lúcifer, à queda de Satanás. Eu me refiro a Isaías 14, versos de 12 a 17, que diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem? É este o que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? É este que transformava o mundo num deserto e arrasava as cidades? É este que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Esse é o destino de Satanás sendo profetizado por Isaías, amados. Por isso que eu disse aqui, quando Jesus fala: Pai, é chegada a hora da glória de Deus, a hora da glória de Deus se revelar diante do pecado e suas consequências, a hora da glória de Deus se revelar ao homem perdido dos delitos e pecados, e a hora da glória de Deus se revelar diante da insignificância do tentador. Porque o que é colocado aqui no final dessa profecia de Isaías chama muita atenção. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o que fazia a terra tremer e abalava os reinos? Por causa da sua condição final. Satanás hoje pode meter ainda medo naqueles que têm pouca segurança em Cristo Jesus, e muito mais medo naqueles que não estão aliançados a Cristo Jesus. Contudo, amados, a palavra de Deus usa uma expressão para a destruição de Satanás como algo parecido ao sopro de sua boca. Essa é a hora a que Jesus está se referindo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Amados, o ser humano mergulhado no mundo, quando ele enfrenta os infortúnios da vida, é fato que ele se sente completamente entregue a um fluxo inexorável que o arrasta pela história de sua existência.
Será que vocês nunca experimentou isso? Sabe? Aquela coisa que você temia que acontecesse e acontece, um infortúnio. E você se sente arrastado num fluxo que te leva inexoravelmente pela história da sua existência. É isso que entra na sua história e vai te arrastando como num fluxo e vai te levando. A gente tem visto aí as enchentes nas cidades, que é triste quando o cidadão está ali e é arrastado às vezes com o seu carro, ou tenta ficar de pé e não tem força, e a correnteza leva, e ele não tem mais o que fazer, e ele é levado nesse fluxo. O ser humano mergulhado no mundo, amados, quando enfrenta os infortúnios da vida, ele sente essa sensação, ele se sente completamente entregue a um fluxo inexorável que o leva na sua existência, na sua história. E além de nada poder fazer, o ser humano se vê na angústia de não compreender o que de fato acontece, ou por que as coisas acontecem assim. Essa é a sensação do ser humano, desse mundo caído. Tem coisas que não tem o que fazer, ele é arrastado por um fluxo, e a angústia ainda maior é que ele não entende por que é assim, por que as coisas acontecem assim. Mas, amados, esse fluxo irremediável que arrasta o ser humano em sua existência, não é um fluxo descontrolado. Eu repito aqui, queridos, esse fluxo que nós temos experiências muitas vezes e temos consciência maior dele, quando enfrentamos os infortúnios, diante dos quais não podemos fazer nada, esse fluxo não é um fluxo descontrolado. Por quê, queridos? O fluxo da vida humana, dessa vida, mesmo em um mundo quebrado, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém. Toda a experiência humana, mesmo depois do pecado, queridos, está nas mãos do Deus Criador, o único, poderoso e eterno Deus. Querem ver uma coisa? Atos 17, 26. De um só homem fez todas as nações para habitarem, isso aqui está no livro de Atos, para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que a essa altura, depois de tantos milênios da terra, ou da queda, o texto sagrado está nos ensinando que a geografia do planeta é uma escolha de Deus, um decreto do Senhor. O império que se levanta, o império que cai. A geopolítica está tudo debaixo da mão do Senhor. De um só homem fez ele todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Mas não é de qualquer jeito, não é desarrumado, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E ainda em Atos 14, 17, mostra que, embora permitindo a humanidade seguir o seu caminho obstinado de iniquidade e de rebelião contra Deus, olha o que diz o texto no verso 17 do capítulo 14 de Atos: contudo Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Ou seja, amados, o que a Bíblia está nos ensinando, que mesmo depois da queda, Deus jamais perdeu o controle de absolutamente nada. E o verso 1 do capítulo 17 de João se refere de modo maravilhoso a isso, e prova isso. Está aqui Jesus orando, e ele diz no verso 1 do capítulo 17, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Está tudo no controle e debaixo da vontade soberana de Deus. E, queridos, quando a cruz de Cristo emergiu no horizonte da história da humanidade, revelou-se com a cruz a glória do Deus Criador de todas as coisas, e a sua glória, inclusive, sobre a queda do homem. Nós não podemos esquecer, amados,
que Deus criou todas as coisas para a sua glória. E a vida humana mergulhada na transgressão e na iniquidade não agradam a Deus. Embora essa seja uma realidade que nós vivemos, a humanidade mergulhada em transgressão e iniquidade é uma realidade. Mas isso não impediu a Deus de revelar a sua glória sobre a iniquidade, sobre a queda. Isaías 45, verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí Jesus está dizendo aqui na sua oração: Pai, é chegada a hora da glória do Teu nome. Essa hora marcada no Teu calendário, há tantos milênios atrás. Isso é importante para nós no nosso dia a dia, amados. Tem um provérbio que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Não é? Aí alguns, para melhorar, dizem assim: não, Ele chega na hora certa. Está tudo debaixo do controle dEle. Ele é absoluto. Jesus aqui, consciente do que ia acontecer, Ele diz: Pai, essa hora é a hora da Tua glória. A hora da Tua glória. Mas Jesus também, além de se referir a uma hora, a certa hora, a hora da glória de Deus, Ele refere-se à obra de Deus. Lá no verso 4 do capítulo 17, Ele diz: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra. Que obra? Se a gente perguntou aqui, a que hora Ele está se referindo? Agora a gente pergunta: que obra é essa que Jesus realiza e que glorifica o nome do Pai? Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Que obra foi essa realizada pelo Filho, que glorificou o Pai eterno? Obra vem do grego ergon, de onde vem ergonomia, ergometria. Ergon quer dizer obra, serviço, tarefa, trabalho. Então Jesus está dizendo: eu te glorifiquei na terra, realizando o serviço que o Senhor me deu para fazer, o trabalho que o Senhor me deu para fazer, a obra que o Senhor me deu para fazer. Que obra é essa? A obra de destruição das obras do tentador e a obra de resgate do ser humano escravizado pelas trevas e pelo pecado. Então isso aqui é muito importante para nós, amados. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E eu estou dizendo aqui, amados, respondendo a essa pergunta: qual a natureza dessa obra? Por que ela glorifica o Pai? Porque é uma obra, é nessa obra de Cristo que foram destruídas todas as obras de Satanás, o tentador na história. E é pela obra de Cristo que foi resgatado o ser humano. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ainda, amados, Mateus 18, 11 diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Esse é o trabalho do Filho de Deus. Ele está dizendo aqui: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que o Senhor me deu para realizar. E ainda, Lucas, capítulo 19, verso 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, amados, para entendermos ainda um pouco mais, e não ficarmos olhando a árvore, e perdermos de vista a floresta toda, bela e maravilhosa, da história dessa criação e dessa existência que nós experimentamos, para entendermos a natureza dessa glória de Deus revelada na obra de Jesus Cristo no mundo, nós precisamos lembrar de Gênesis, mais uma vez, no capítulo 3.
E aí eu peço que você preste muita atenção. E nós estaremos concluindo e participando do sacramento da ceia nessa manhã. Um culto a esse que realizou obra tão maravilhosa. O Senhor disse: eu glorifiquei o teu nome, Pai, realizando a obra que o Senhor me deu para realizar. Gênesis, no capítulo 3, relata a queda do ser humano. O Senhor havia dito para Adão e para sua esposa que eles não poderiam desobedecê-lo. Uma prova de desobediência seria o limite que Deus dá para a vida do ser humano. O ser humano não é autônomo, ele foi criado, ele deve obediência, ele deve ser governado por aquele que o criou. E o Senhor falou para ele: não me desobedeçam, porque no dia em que você me desobedecer, você morrerá. Você tem de tudo, só tem um ponto. E aqui está o ponto da obediência. Satanás entra na história, tenta um homem, chama Deus de mentiroso, que não era bem assim. Deus estava preocupado com o reino dele, porque eles seriam como deuses, conhecedores do bem e do mal, e de um modo tentador, muito sutil como é a sua marca, ele consegue enganar a mulher e a mulher ao homem. A tragédia está posta. Mas aí, amados, eu estou aqui ainda na minha cabeça com o que Cristo está dizendo: olha, eu glorifiquei o teu nome, realizando a obra que o Senhor me deu para fazer, o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Eu disse que para entendermos a natureza e a beleza, a glória dessa obra, nós temos que lembrar o que acontece aqui, logo após a queda. O verso 9 do capítulo 3 diz assim: e o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Depois da queda, amados, Deus sabia onde estava Adão, ou não? Aquele que colocou todas as coisas no seu lugar, sabe onde estão todas as coisas. O sol, as estrelas, as galáxias, tudo sobre você. Ele sabe onde está cada coisa. Quando ele manda Ananias encontrar com Paulo, ainda Saulo, recém-convertido, ele diz: ele está orando. Ele sabe todas as coisas. Mas ele veio e pergunta, chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Deus sabia onde estava Adão, mas era preciso que o próprio Adão confessasse a sua condição por causa da consequência do pecado. E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão confessa que o pecado trouxe inadequação e medo à sua existência. Adão estava com medo de Deus e das suas consequências, a consequência do pecado. Estava com medo de Deus, com medo da sua ira, com medo da punição e com medo da morte, contra a qual ele tinha sido advertido: no dia que você pecar, você vai morrer. Isso aconteceu. E ele sentiu um desespero em sua alma, uma sensação de inadequação. Adão se revela então exposto e desconfortável com a sua nova condição, isso para dizer o mínimo, amados, porque nós nunca vamos, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo é capaz de analisar o sentimento que aquele homem experimentou, tão perto de Deus, tão no paraíso, tão na vida perfeita, e de repente ele experimenta a iniquidade, e com isso ele experimenta um distanciamento insuportável, que antes o abraçava, o acolhia, e agora ele se sente reprimido, expulso, inadequado, e ele tenta fugir. Deus encontrou o homem em seu estado de pecado, coberto de folhas, uma tentativa do homem de resolver por si mesmo uma situação de desespero. Amados, como isso é importante para nós, queridos. O desespero veio por quê? Verso 7 do capítulo 3 diz:
Então os olhos de ambos se abriram, depois que eles pecaram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amados, essa tendência humana para responder à consciência do pecado marcou a humanidade até os dias de hoje, amados. Porque ainda como humanidade achamos que podemos encobrir o nosso pecado e construir uma sociedade possível. Achamos que podemos construir uma sociedade que oculta a nossa culpa e a nossa condição de condenados. E achamos que podemos esconder as nossas transgressões no meio dessa floresta humana. Continuamos assim, amados. E foi essa a primeira reação, diante do desespero, da consciência do pecado. E assim, o homem vai tentando se esconder. E é assim até hoje, amados. E o clímax dessa tentativa de se esconder de Deus é dizer que Ele não existe. Porque eu temo a possibilidade de me encontrar com Ele. Porque eu sei que Ele me avisou. Eu tenho consciência do pecado. Eu tenho consciência da minha queda. Então, amados, essa é a tendência que continua marcando o ser humano. E quando ele toma consciência do pecado, ele se desespera. Ele nunca tinha tido medo de Deus. Ele amava a presença de Deus. Isso para ele era algo natural e maravilhoso. Agora, consciente do seu pecado, ele teme a Deus, se esconde de Deus por conta da sua inadequação, do seu pecado, com medo da ira de Deus, com medo da punição e com medo de experimentar a morte fatal que Deus tinha ameaçado, dito para ele: se você pecar, você vai se desligar de mim e você vai morrer. E agora, se há alguns minutos dessa queda, dessa iniquidade, eu já me sinto inadequado, temeroso, não dou conta desse universo, o que vai acontecer a seguir? E ele tenta resolver essa situação, se escondendo, criando possibilidades. Mas aqui, amados, a gente vê a graça reluzente se manifestando imediatamente a queda do homem. O homem agora corrompido por ter dado ouvidos a Satanás. E onde está essa graça? É uma falácia dizer assim: olha, o Deus do Novo Testamento é outro, é diferente do Deus do Antigo Testamento. Uma falácia. O Deus do Antigo Testamento é vingativo, o Deus do Novo Testamento é de graça. Uma falácia. Porque aqui, no momento imediato após a queda, a graça e o amor de Deus se revelam contundentemente. O Senhor, verso 9 do capítulo 3, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E é interessante que o hebraico aqui nem tem algo que se traduza como você está, só o onde, embora o você está esteja implícito aqui. Mas o termo hebraico, ele se refere a algo como, mais ou menos assim: onde? Onde? É a graça de Deus se revelando, amados. Eu vou pedir para você fazer um exercício aqui. Pensa em um pai que vê o seu filho sofrendo uma tragédia diante dos seus olhos. Qualquer tipo de tragédia que você possa imaginar. Mas essa tragédia acontece diante dos seus olhos. E esse pai corre para ele desesperadamente, pedindo que ele fale como que ele está. Como que ele está se sentindo, em que condição ele está. Esse é o exercício que eu peço para você fazer. Para o coração desse pai. Agora, multiplica tudo isso pelo infinito, aqui no caso de Deus. Sabe por quê, amados?
Primeiro, que depois da queda, nada de extremamente grave que acontece ao ser humano pode ser comparado com a tragédia de Gênesis 3, tá? Então tem que multiplicar qualquer tragédia que um pai possa ver ao infinito, quando a gente quer comparar ao que aconteceu aqui com o Senhor, o Pai Celeste. Segundo, é importante multiplicar ao infinito esse exercício que eu peço para vocês fazerem, de pensar num pai que vê com seus olhos, seus filhos passando por uma tragédia, um acidente, algo horroroso, e ele quer dar conta do que aconteceu. Em segundo lugar, a gente tem que multiplicar isso ao infinito, porque a grandeza desse movimento de Deus é insondável. Onde você está? Onde? Onde? O Senhor avisou sobre o perigo, mas o ser humano desobedeceu. E na sua desobediência, ou na desobediência do homem, o Senhor foi ofendido em sua santidade, em seu direito, em seu governo, em sua honra. Queridos, mas o que nós temos aqui? Temos esse Deus ofendido em sua santidade, que havia prevenido, e vem na direção do ser humano, caído em transgressão, na sua rebelião, na sua traição. Ele veio perguntando: onde você está? Temos que gravar essa demonstração do amor de Deus de Gênesis 3 em nosso coração, amados. Do contrário, nós vamos viver algumas contradições. Porque nós dizemos que confiamos em Deus, mas por que ainda desconfiamos do seu amor? Temos medo, às vezes, dele deixar de nos amar. Porque algumas vezes a vida mostra tanta hostilidade contra nós que passamos a desconfiar do seu amor. Não teria ele deixado de me amar? O que nós temos aqui em Gênesis 3, amados, é uma prova muito contundente daquilo que a Bíblia define de Deus num dos seus atributos. Deus é amor. É amor. Então a gente tem que gravar isso muito dentro do nosso coração. E diante disso, a gente pode duvidar do amor de Deus, amados. Fez um homem perfeito, cercado de tudo que é bom, tanto que o lugar da sua existência é chamada de Éden, lugar da vida deliciosa. Fez a sua imagem e semelhança, com uma capacidade que a pedra não tem para experimentar a vida, com a capacidade de que o melhor dos animais não tem para experimentar a vida, porque ele lhe deu da sua imagem e semelhança. Um espírito, uma alma que sente, que prova, que aprova, que desfruta e do que é melhor. E o homem peca. E ele vem perguntando: será que se Deus exterminasse Adão de uma vez por todas, isso faria alguma falta para ele como ser, como Deus quer? De modo nenhum. O que o move é o amor. Onde você está? Então eu estou perguntando, diante disso nós podemos desconfiar do amor de Deus? Ou, diante do Evangelho, nós podemos desconfiar do amor de Deus por nós, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, a natureza da convicção evangélica está nos seguintes termos. Romanos 8, 38, 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não foi o apóstolo Paulo quem inventou essa verdade, amados. Essa verdade foi revelada desde Gênesis 3. Que nos separará do amor de Deus? Nada. Nada. Então temos aqui, queridos, o Senhor na direção do ser humano. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E depois que o homem mostra a sua inadequação, confessa o seu pecado, e diz: eu tive medo, estou me sentindo estranhamente exposto, e não consigo bancar essa exposição, a começar pela minha nudez, mas eu estou todo nu, isso me dá medo. E quando eu ouvi a tua voz, esse medo invadiu, e eu me escondi. E nesse gesto de amor, o Senhor vira-se para o tentador e diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, tentador, e o descendente dela. Virá uma hora em que ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A gente está aqui no texto que Jesus ora: Pai, é chegada a hora. E ainda lá em Gênesis 3, no verso 21, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Tudo nesse evento histórico da humanidade, em Gênesis 3, 21, apontava para um outro evento histórico que se realizou em Jesus Cristo. Pai, é chegada a hora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus aqui no verso 17 está dizendo, no capítulo 17, verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E em João, começando do verso 1, ele diz, depois de dizer essas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Não é Satanás que tem autoridade sobre toda a humanidade. É Jesus Cristo. Os que serão condenados por Ele. Assim como me deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda, o Filho, a vida eterna, e a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui nesse verso 3, um verso bastante conhecido, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui a Bíblia não está dando uma definição da vida eterna, embora ela fale que a vida eterna é esta. Ela não está dando uma definição completa do que é a vida eterna, mas ela está apontando para aquilo que é mais maravilhoso na vida eterna: conhecer ao Pai Celeste, ao Deus único, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, para nos dar essa vida que nós tínhamos perdido desde lá de Gênesis 3. Então, lá em Gênesis 3, com a morte de um animal, o homem vulnerável e exposto
em sua existência, foi coberto com o consolo de uma promessa. Haverá uma morte que vai cobrir de fato essa sua inadequação, essa sua nudez, essa sua exposição, uma exposição que você não banca separado de Deus. Haverá um momento em que você será coberto de vez. E aqui, em João, aqui em Cristo, o ser humano é coberto definitivamente pela graça eterna, pela vida eterna que perdera. Isaías vai cantar num verso maravilhoso, dizendo: tenho grande alegria, no capítulo 61, verso 10, tenho grande alegria no Senhor. Uma outra versão diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Essa inadequação que o ser humano experimenta em sua vida, por mais que ele construa, que ele cresça, que ele evolua no sentido científico de conhecimento, ele tem que lidar com essa inadequação. Homens que são os maiores homens da humanidade são capazes de, experimentando o auge da inadequação, tirarem a própria vida, porque não se consegue lidar com essa nudez a que o pecado nos expôs, com essa inadequação, com esse medo, com esse temor. E o homem continua se cobrindo com folhas, e até as folhas do ceticismo ele coloca para se cobrir. Não há Deus, eu estou protegido, porque não há Deus. Não há esse papo de juízo. Ele continua se ocultando. Mas a hora de Deus chegou. A hora de Deus se cumpriu. A hora da glória de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quem você veio adorar aqui, nessa manhã? A quem você cantou aqui, nessa manhã? Conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por quem você entra diante da presença de Deus? Por Cristo. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, a transcendência da glória de Cristo. Ele não foi glorificado por causa da cruz. Ele foi glorificado na cruz por conta da sua glória eterna. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Eu dividi essa oração sacerdotal em 2 sermões, continuaremos na semana que vem, mas a seguir Jesus vai orar assim: eu não estou intercedendo somente por estes aqui, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim. Aqui nós, amados, aqui nós. Por isso, queridos, que a Escritura diz categoricamente: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém, amados? Quem reina sobre nós é o Cordeiro de Deus. Amém? É o Senhor da glória. Por isso, a Bíblia fala tão contundentemente: o pecado não terá domínio mais sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça de Deus. Amém? E por isso, queridos, nós podemos celebrar a vida com essa liberdade que não é comprada em nenhum banco do mundo, por nenhum valor.
É uma liberdade que nós temos em Cristo Jesus, para viver a nossa vida com uma esperança gloriosa. Amém? Nesse momento eu chamo você, olhando para essa verdade, de que Cristo, na verdade, veio para cumprir a obra maravilhosa de Deus, de mostrar sua glória sobre a queda, sobre a iniquidade, sobre o nosso opressor. E com essa convicção no coração, eu vou te convidar para nós participarmos do sacramento da ceia.